a honra de servir a Cristo. Ontem nós tivemos a oportunidade, de aprender através das Escrituras sobre como deve ser a vida de um servo de Jesus. O Senhor, então, através da sua palavra, nos orientou por esse tema. E nós vimos João capítulo 13, do versículo 1 ao 17, onde nós temos ali Jesus dando o exemplo, Ele sendo o Senhor e Mestre, dando o exemplo supremo, sobre a questão do servir uns aos outros. Então, nós vimos ontem o modelo, ou como deve ser a vida daquele que atende ao chamado de Jesus para a salvação. E as lições que nós aprendemos ontem, foi que primeiro o servo, ele tem consciência de seu tempo. Existem muitas pessoas que gostam de jogar para frente, olha, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, e com relação ao serviço a Deus, a vida cristã, muito se procrastina, muito se joga para frente, aquilo que poderia ou deveria estar sendo feito, imediatamente agora. Então o servo, assim como Jesus tinha consciência que o seu tempo estava chegando, João capítulo 13, chegada a hora dele voltar para o Pai, nós também precisamos ter consciência do nosso tempo. Nós não temos mais 100 anos para servir ao Senhor, nós não temos a ideia de quanto tempo ainda nos resta aqui na terra, para que nós possamos então estar servindo ao Senhor. Então precisamos ter consciência do nosso tempo. Nós aprendemos também que o servo, ele tem consciência da sua missão. Todos nós recebemos do Senhor uma missão. Todos nós temos da parte de Deus algo que Ele nos entregou. Nós somos mordomos, nós somos despenseiros da graça de Deus, e todos nós recebemos do Senhor dons, para que nós possamos administrá-los. E a forma como nós temos administrado esses dons, vai fazer grande diferença no dia do nosso encontro, com o Senhor. Então o servo, ele tem consciência da sua missão. O servo, ele existe com um propósito, o servo, ele existe para glorificar a Deus através de uma vida de serviço. Então o servo que não serve, ele não serve para viver, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Foi o que nós vimos ontem. O servo também, ele tem consciência do preço a ser pago. Servir não é fácil. Nós vimos os próprios discípulos de Jesus, eles tinham a mentalidade, de serem, ou de quererem sempre ser servidos, mas de não servir. Quando eles então ali estão à mesa com o Senhor, ninguém deles se levanta com o propósito de servir, o próprio Senhor se levanta, e dá aquela grande lição do lava-pés ali aos seus discípulos, ensinando-os, que assim como Jesus fez, eles deveriam também fazer, pois essa era a ideia, a mentalidade que o servo do Senhor tinha que ter. E servir não é algo fácil. Servir requer um preço a ser pago, e nós vimos que Jesus, ele faz isso quando ele se levanta da mesa para servir. Nós vimos ainda que o servo, ele tem consciência do que ele precisa. Ele precisa não somente estar servindo ao Senhor, mas ele constantemente precisa conhecer ou trazer à memória quem ele é diante de Deus. Nós vimos que Jesus nos ensina que nós somos filhos amados do Pai. Então ter consciência de quem nós somos, nos faz permanecer servindo, perseverar aí na questão do serviço. E nós aprendemos também que nós precisamos tomar consciência de que nós devemos amar, ou seja, novamente nós devemos constantemente renovar os nossos votos, de amor a Cristo, de amor à sua obra, para que nós possamos permanecer servindo a Ele. Então essa ideia da renovação de votos com relação ao casamento é trazer à memória, novamente o voto que nós fizemos diante do cônjuge, de amá-lo até que a morte separe, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. E esse amor a Cristo também deve ser reafirmado constantemente, porque nós devemos permanecer amando a Cristo tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, para que nós possamos permanecer servindo ao Senhor. Nós devemos viver da forma como Jesus viveu, nós devemos amar da forma como Ele amou. E terminamos ontem à noite fazendo a seguinte pergunta: a quem você tem servido? Você tem servido a Cristo?
Você tem servido a causa de Deus ou você tem servido a si mesmo? Não é? A quem você tem servido? Hoje à noite eu quero então trazer uma mensagem ainda mais prática, não é? Nessa questão do serviço, e podermos meditar mais uma vez nos textos da palavra de Deus que nos ensinam como nós devemos viver, não é? Essa vida de servo. Então, João capítulo 15, um versículo apenas para introduzir a nossa mensagem dessa noite. João capítulo 15, versículo 16, Evangelho de João capítulo 15, versículo 16 nos diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Vamos orar. Deus santo, Deus eterno, nós te rendemos graças, ó Pai, pelo teu infinito amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e graça sobre nós. Obrigado, Pai Santo, pelo grande privilégio que o Senhor nos concedeu nessa noite, de podermos nos reunir como igreja, para juntos, ó Deus, adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado santo com cada um de nós, pelo suprimento das nossas necessidades em Cristo Jesus, e pela honra, ó Pai, que o Senhor tem nos dado de servirmos a tua causa. Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite com sabedoria vinda do alto, por meio do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, compreender a tua palavra, e não somente compreendê-la, mas passarmos, ó Deus, à prática assim que sairmos por aquela porta, vivermos, ó Pai, de fato e de verdade, a verdade, ó Deus, a palavra, aquilo que nós temos professado, ó Deus, com relação à fé. Que o Senhor nos conduza em sabedoria, para que assim a nossa vida como um todo possa glorificar o teu nome, pois esse é o propósito da nossa existência. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Certa vez, um pastor, ele chegou para um irmão da igreja e ele solicitou àquele irmão, né, que eles precisariam resolver, né, uma questão muito importante da igreja local junto ao governo municipal. E o pastor então, agendando ali aquela reunião, né, aquela audiência junto ao órgão público, para que pudessem resolver aquela questão da igreja, ele percebeu que os horários que tinham disponíveis para resolver essas pendências chocava com o trabalho do irmão. E ele então chega para o irmão e diz para ele que infelizmente não tinha um outro horário para que eles pudessem então ir juntos ali resolver essas questões da igreja. E aquele irmão, olhando para o pastor, ele respondeu rapidamente, né? Sem problemas, pastor. Eu aprendi desde cedo que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas, né? E esse é um grande exemplo daquele que está sempre disposto, né, a servir ao Senhor, independentemente de qualquer coisa. Essa deve ser a nossa postura enquanto servos. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, não devemos nos preocupar, porque Ele cuida, né, das nossas. A palavra de Deus diz que Ele dá a nós, Ele prepara para nós as coisas enquanto nós estamos dormindo, né? Então o Senhor tem preparado tudo isso. Então servir ao Senhor, como já foi bem frisado aqui desde ontem, né, é um grande privilégio concedido por Jesus aos seus discípulos. Se nós não entendermos isso, nós jamais teremos um coração de servo. Se nós não entendermos que servir ao Rei do Universo é um privilégio de poucos, nós jamais vamos ter alegria e jamais vamos ter disposição para o serviço. Nós precisamos, como vimos ontem, em primeiro lugar, entendermos quem nós somos em Cristo. Nós temos uma posição diante de Cristo, e a nós foi dado o grande privilégio de podermos servir a causa, não é,
dele. Então, para nós, reconhecer isso ajuda muito na hora de se dedicar ao serviço. Então, as palavras de Jesus, aqui nesse texto que nós lemos, elas são muito claras, e elas dizem que o Senhor nos escolheu, mas não somente isso, o Senhor não somente nos escolheu, mas Ele nos designou, para que nós então demos frutos. Nós precisamos então entender isso. O Senhor diz: eu vos designei para que vades e deis fruto, e não somente dar fruto, mas produzir um fruto que permaneça. Então nós precisamos compreender que parecer-se com Jesus mais e mais a cada dia é o alvo da vida de cada crente. Se nós não tivermos essa mentalidade de querer ser mais parecido com Cristo a cada dia, nós não vamos conseguir servir ao Senhor com alegria, como o Salmo 100 diz que nós devemos fazer. Então nós precisamos mudar, eu digo sempre, a semana passada eu estava falando isso para os irmãos da igreja, o crescimento da igreja passa em primeiro lugar pela mudança de mentalidade do crente. Se nós não tivermos uma mudança de mentalidade com relação ao serviço a Deus, nós não podemos presenciar o crescimento que nós tanto desejamos. O Senhor é quem dá o crescimento, isso é verdade, mas o Senhor usa aqueles que se dedicam a Ele, que servem a Ele com alegria, para que Ele possa produzir esse crescimento. Então nós somos os instrumentos do Senhor, para a expansão do seu reino aqui na terra, e isso para nós deveria ser uma grande alegria, como nós temos visto no tema, uma grande honra, pois de fato é. Nós precisamos ter consciência disso. Então parecer-se com Jesus mais e mais a cada dia é o alvo da vida cristã, até que nós sejamos tal qual aquele que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então as palavras de Jesus somente fazem sentido para aqueles que já são dirigidos pelo Espírito de Cristo. E por causa da união com Ele, reconhece que servir, além de qualquer coisa, nos faz muito bem. Servir ao Senhor nos faz muito, mas muito bem. E servir com excelência é o que se espera do salvo por Cristo. Porque nós não estamos servindo a homens, e por isso todas as coisas que nós formos fazer têm que ser feitas com excelência, porque o serviço que nós estamos fazendo é ao Senhor, e Ele não merece menos do que o melhor. Não apenas cumprir escalas, não apenas cumprir tabelas, ou retribuir o bem que lhe foi feito, não, mas fazer tudo o que é possível por aquele que fez o que era impossível a nós. Quem de nós aqui, se não fosse o sacrifício de Cristo, conseguiria se salvar? Então é fazer o possível por aquele que fez o impossível para nós. Então o serviço cristão, ele deve sempre contemplar o alvo da excelência no cuidado com o próximo e na administração de todos os recursos que Deus nos entrega. O Senhor distribuiu a nós muitas coisas para administrarmos. Lembra daquela parábola, daqueles servos que o Senhor entrega ali, um talento para um, uma quantidade de talento para outro, e um talento para outro, e aí o Senhor vai. Quando Ele volta, Ele chama aqueles servos para prestarem conta do que eles fizeram com aquilo que o Senhor entregou para eles administrar. Às vezes a gente acha que a gente só precisa administrar bem o dinheiro. Não. Você sabia que a vida que o Senhor nos deu, para vivermos para a glória dEle, nós também prestaremos conta dela. E se a nossa vida não estiver dentro do propósito de Deus, nós também seremos reprovados no dia do encontro com o Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento, que servir com excelência é o que se espera do salvo por Cristo. Interessante, C.S. Lewis, o grande escritor, ele disse algo que me chamou bastante a atenção. Ele disse assim: certamente você realizará o propósito de Deus,
Não importa como você esteja agindo. Vou repetir. Certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo. Mas faz diferença se você serve como Judas Iscariotes ou como João. Judas Iscariotes, com tudo que ele fez, também cumpriu um propósito, ou não? Sim, mas faz grande diferença você servir como Judas Iscariotes ou servir como João, que ficou conhecido como o apóstolo do amor. Então essa é a questão, não é? Então servir ao Senhor com alegria, como nos é demonstrado aí no Salmo 100, verso 2, é a atitude natural do salvo por Cristo. Então é o testemunho acerca da graça que alcançou e que transformou o viver do servo do Senhor. Então servir não somente faz bem ao próximo, como também faz bem a quem serve. E eu diria que o maior benefício é para quem serve. A maior bênção é para quem serve. Então, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela, ou nelas, né? Então, todos nós aqui, você que está hoje à noite aqui, você foi colocado nesse mundo, você foi colocado nessa terra com um propósito. Não pense que a sua vida, ela não cumpre a um propósito. Deus lhe colocou nessa terra com um propósito. Deus colocou você nesse mundo para que você desse uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir os recursos que Deus criou. Comer, respirar, ocupar espaço. Não. Deus, Ele projetou a vida de cada um de nós para fazer uma diferença. Então servir, meus queridos irmãos e amigos, é uma consequência natural daquilo que eu entendo que eu sou. Não é? Se eu sou servo, eu existo para servir. Então preciso ter consciência disso. E eu quero nessa noite observar dentro dessa questão da grande honra que o Senhor nos concede de servi-lo, algumas razões básicas para nós continuarmos servindo ao Senhor. E aqui nós não precisamos entrar na questão, eu não sirvo porque o outro não serve. Não, a questão é que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então não é o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer. Cada um de nós nessa noite tem que pensar no que você está fazendo, no que eu estou fazendo. Não é pensar no que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Cada um de nós nessa noite deve fazer um autoexame. Nós vivemos em um mundo, como eu disse ontem, né, que a mentalidade inculcada na cabeça das pessoas é a mentalidade do consumismo. E até mesmo a vida cristã, infelizmente, tem tomado esse rumo. A igreja hoje, para muitos cristãos, é como um lugar onde você vai, não é, para comprar alguma coisa. Onde você, por exemplo, você vai no supermercado e lá você pega lá o arroz, o feijão, o macarrão na prateleira. Você vai do outro lado ali no açougue e pega lá a carne, o frango. E aí você então tem aquilo que você precisa para o seu consumo, você paga e vai embora. A igreja tem se tornado muitas vezes um desses lugares, onde você vem, você recarrega a sua bateria espiritual e você vai embora. E você não se coloca mais diante do Senhor, não é? Como por exemplo Isaías, como Paulo, como Pedro, como tantos outros servos e servas de Deus ao longo da história do cristianismo fizeram. Por exemplo, essa igreja ela é fruto de alguém que se colocou nas mãos do Senhor e foi usado por Ele para trazer o Evangelho para essa cidade, não é? Então, essa igreja é fruto do trabalho de crentes. Foi Deus quem sustentou ao longo dos anos? Sim, mas foi através do trabalho de irmãos e irmãs em Cristo. E assim tem sido hoje, independentemente de quantas pessoas tem na igreja. Quando eu cheguei lá na Getsemane, chegou eu, minha esposa e o nosso filho mais velho, que não está aqui hoje, pois ele ficou na igreja, ele faz parte do louvor. E aí, quando nós chegamos lá, éramos nós 3, encontramos lá 7 irmãos.
Aquele trabalho já tinha passado por vários reveses. Eu era o 4º missionário que chegava no trabalho. Um irmão da igreja mãe chegou ao ponto de dizer assim: ali só pode ter uma macumba, que o negócio não vai para frente. O negócio ali não desarna, não vai. E nós chegamos lá e tinha essas 7 pessoas, 6 adultos e uma criança, a Raquel, que hoje é uma moça, uma jovem, de 22, 23 anos, uma grande serva de Deus, que eu pude ver crescer na fé, se aperfeiçoar no serviço, e hoje está servindo ao Senhor, dedicando sua vida a discipulado de meninas. Ela trabalha lá na igreja, tem um clube do livro chamado As Firmadas em Cristo, e ela começou então a trabalhar com as adolescentes, lendo ali um livro e aplicando, trazendo para as escrituras aquilo, ensinando aquelas meninas, através do discipulado, como elas devem ser, como filhas, como servas de Deus, como namoradas, mais na frente como esposas, e tem sido uma grande bênção. E aí eu sentei com aqueles irmãos e eu disse: o que é que vocês pensam dessa igreja daqui a 5 anos? Eu quero ouvir primeiro vocês, para depois eu dizer o que é que eu penso dessa igreja daqui a 5 anos. E aqueles irmãos: olha, a gente tem um sonho das coisas funcionarem, a gente queria que as coisas andassem, a gente tem passado por isso, já 3 missionários passaram, as coisas não andaram. E eu disse: olha, tudo o que vocês sonham, tudo o que vocês anelam, se vocês se colocarem diante de Deus, mesmo sendo apenas aqui, nós estamos em 10 agora, 8 adultos e 2 crianças, mesmo sendo apenas 10, se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, dispostos a servi-lo com alegria, o Senhor vai fazer uma grande obra nesse lugar. E depois de 6 anos de trabalho, muito trabalho, nós derrubamos o templo antigo, construímos um templo novo, ainda é pequeno, é verdade, não está construído no comprimento do terreno, mas em 6 anos o Senhor abençoou. Nós saímos de 10 pessoas para mais do que o dobro daquilo, e o Senhor foi abençoando, e essas pessoas foram adquirindo essa ideia de que quanto mais nós servimos ao Senhor, mais Ele nos abençoa. E o Senhor tem sustentado uma igreja pequena como é a nossa. É uma igreja pequena em quantidade de pessoas, mas é uma igreja gigantesca, é uma igreja que tem feito a obra de Deus em vários lugares, e que tem abençoado missionários que estão aí no campo, através do fruto do trabalho de pessoas que são assalariadas muitas vezes, algumas delas só recebem o recurso do governo, mas que tem abençoado a obra do Senhor, e o Senhor tem feito não somente com que elas tenham para si, mas com que elas tenham também para abençoar a obra do Senhor, e a obra do Senhor vai expandindo. Então tudo passa por uma mudança de mentalidade. Nós somos poucos, não podemos fazer nada. Quem disse? 12 homens só foram suficientes para mudar o mundo inteiro. Nós não precisamos ter muitas vezes uma igreja lotada de pessoas, com 100, 150, 300 pessoas, para fazer a obra do Senhor. Nós podemos ser fiéis com aqueles que nós temos, e o Senhor é quem vai acrescentar. Era assim que acontecia lá em Atos. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que o Senhor possa agir no nosso meio. Agora, se nós cruzarmos os braços e deixarmos então as coisas acontecer por si, nós seremos responsabilizados por isso. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, voltando aqui para o nosso tema, para esse texto, eu quero que nós aprendamos algumas razões básicas para servirmos a Deus. Por que nós devemos viver para servir a Deus? Primeiro, como nós vimos ontem, porque nós temos um exemplo a seguir, e o exemplo que nós temos a seguir é o maior exemplo de todos. Nós temos nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, o sustentador de tudo. Ele deixa a sua glória no céu e desce para nos servir, e Ele nos dá o exemplo de serviço. Então, se Deus fez isso, quem somos nós para não servir? Jesus foi, e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Jesus é aquele a quem nós devemos imitar na sua maneira de viver, na sua maneira de amar e na sua maneira de servir. Jesus é o nosso exemplo. No entanto, como nós vimos ontem, servir não é algo fácil. Por quê? Porque servir é algo contrário à natureza humana e pecadora. Nós queremos ser servidos.
A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, mas nós gostamos mais de receber e não de dar. E será que remando assim contra a maré as coisas vão dar certo para nós? Não tem como dar certo. Nós queremos ser servidos pelos outros, mas nós não queremos servir, nunca. Então, quando nós pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, nós percebemos que Jesus, ele andou na contramão dessa filosofia egoísta. A filosofia egoísta de querer sempre ser servido. Jesus, mesmo sendo o Senhor e Rei dos reis, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele deixou o maior exemplo de como ser um servo. Olha aí Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse que houve em Cristo que nós também precisamos ter? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E como nós vimos ontem em Marcos 10, 45, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então nós aprendemos que Jesus, quando ele serve aos discípulos, quando ele sai da mesa, quando ele se despe ali e ele lava os pés dos discípulos, quando ele termina de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus torna a vestir a capa, volta para o seu lugar e Jesus pergunta para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre com razão, porque eu sou. Então, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus então diz para os discípulos: eu vos dei o exemplo. Jesus não deu o exemplo falando, é assim que vocês devem fazer. Primeiro ele fez, é assim como eu fiz, que vocês também devem fazer. Se essa igreja, Primeira Igreja Batista Regular de Aracati, se essa igreja deseja viver e amar a semelhança de Jesus, vai precisar servir a Deus, servindo as pessoas assim como o Senhor Jesus serviu. Porque todos nós existimos para fazer aquilo que o Senhor exemplificou. Jesus amou, nós devemos amar também, começando pelo amor a Ele, acima de tudo e acima de todos, para que nós possamos então amar os outros. Se Jesus serviu, sirvamos nós. Então viva para servir a Deus. Então primeiro, viva para servir a Deus porque você tem um exemplo a seguir. Segundo, viva para servir a Deus porque você tem uma tarefa para cumprir. Antes mesmo de cada um de nós nascermos, Deus já havia definido para nós uma missão. Antes de nós nascermos, Deus já havia definido para cada um de nós uma missão nessa vida. Olha que texto interessante, pastor Sibério, Jeremias 1:5. Os irmãos podem acompanhar. Jeremias 1, versículo 5. Um, 5.
Pronto. O que é que o Senhor está dizendo para Jeremias? Antes que eu fizesse no útero da tua mãe, eu escolhi. Antes que você nascesse, eu o consagrei. O que é isso que o Senhor está dizendo? Antes de tu nascer, Jeremias, eu já te separei para uma obra especial. Uma obra especial, irmãos e amigos, não é somente para pastores e missionários. Ela é uma obra especial para quem entende que tem uma missão para cumprir. Todos nós temos. Ninguém vive por acaso. Volto aqui às palavras de C.S. Lewis. Faz diferença se você serve como Judas Iscariotes ou como João. Todos nós servimos a um propósito. Deus, ele tem um propósito, Deus, ele tem um papel, e Deus tem uma função para cada um de nós. João 15,16, que foi o nosso texto inicial, Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. E não somente isso, mas que o vosso fruto permaneça. Então todo seguidor de Cristo é chamado para servir. Todos nós temos o mesmo chamado. Todos nós somos chamados a servir, pois nós fomos criados para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Todos nós somos chamados a servir. Agora, temos funções diferentes no corpo de Cristo, mas todos nós somos chamados a servir. Então o serviço, ele não é apenas uma opção para os cristãos, mas ele é uma resposta natural ao amor de Deus em nossas vidas, e é uma expressão da nossa fé. Aquele que crê de fato e de verdade em Cristo, ele serve, ele se coloca para servir. Cada um de nós recebe dons e habilidades específicas do Espírito Santo. E esses dons e essas habilidades que nós recebemos, não é para o nosso próprio benefício, mas é para o serviço no corpo de Cristo. Interessante, nos últimos anos a gente tem visto as pessoas dizendo: não, eu amo o Senhor, eu posso servir ao Senhor, mas eu não preciso de igreja para fazer isso. Interessante, Deus estabeleceu a sua igreja para que nós pudéssemos servir a Ele através dela. Quem ama Jesus Cristo nunca vai ter aversão por igreja, pelo contrário, quem ama Jesus Cristo ama a igreja, porque Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que eu digo que ama ao Senhor e não amo a igreja? Quem ama a Jesus ama a sua igreja local, e ele sabe que é a igreja local o instrumento que Deus colocou para que ele pudesse servir ao Senhor. Essa mentalidade que tem sido inculcada na cabeça das pessoas de que a igreja não é essencial, de que ela não é importante, vocês sabem quem é que tem feito isso na cabeça das pessoas? Jesus não é. Cada um de nós recebe dons e habilidades específicas do Espírito Santo, não para o nosso próprio benefício. Eu recebo sim do Senhor, eu tenho os dons para servir, mas eu sirvo do meu jeito. Você recebeu as habilidades e os dons para você servir ao corpo de Cristo. 1 Pedro capítulo 4. Primeira carta de Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o chamado para servir não se limita apenas a contextos específicos, como ministério pastoral, como ministério missionário, mas se estende a todas as esferas da vida.
Na família, na igreja local, no local de trabalho, na comunidade. Olha Colossenses capítulo 3. (23 e 24) diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Olha a honra, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Ao nos envolvermos no serviço, nós estamos particularmente participando ativamente do plano redentor de Deus para o mundo, sendo instrumentos de sua graça e amor e promovendo o avanço do seu reino aqui na terra. Nós, eu e você, fomos chamados para frutificar no reino de Deus. Cumpra a sua tarefa, cumpra a sua missão, viva para servir a Deus, porque cada um de nós temos uma missão. E mais, viva para servir a Deus, porque você foi capacitado por Ele para isso. Você recebeu do Senhor o necessário para servi-lo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas Ele não nos abandona nela. O Senhor nos deu uma missão, mas o Senhor não nos deixou sós para cumprir a missão. A promessa que Ele fez foi: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sós para cumprir a tarefa. O Senhor nos prometeu: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor está conosco para cumprirmos a tarefa. Deus, Ele capacita os escolhidos para servirem com excelência. Deus nos capacita com dons espirituais para realizar a tarefa. Deus chamou você para servir e o capacitou com dons espirituais para essa tarefa. Meus queridos e amados irmãos, há pessoas nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade, há pessoas nesse lugar que dependem do exercício dos seus dons. Você já parou para pensar nisso? Há pessoas nesse lugar que dependem do exercício dos seus dons. Quando você começar a exercitá-los, eu creio que pessoas serão resgatadas através da sua pregação. Pessoas nesse bairro serão libertas do pecado através do seu testemunho de serviço. Pessoas vão querer permanecer nessa igreja, porque quando elas chegaram naquela porta, ela foi bem acolhida por você. Pessoas crescerão nesse lugar, porque você vai exercer o seu dom. Pessoas serão encorajadas e animadas pelo exercício da sua fé. Essa igreja vai crescer se você exercer com fidelidade e com generosidade, através dos recursos que o Pai faz chegar às suas mãos.
Isso tudo, meus queridos irmãos, será uma realidade em sua vida e na vida dessa igreja, se você exercitar os seus dons. Viva para servir a Deus. E um último ponto. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. Por que nós devemos viver para servir a Deus? Porque cada um de nós prestará contas a Ele. Romanos 14 e 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de quem? Dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, no fim da sua vida aqui na terra, você vai ficar perante Deus. E o Senhor vai avaliar como você serviu durante a sua vida. Você já parou para pensar nas implicações disso? Que no final da sua vida você vai comparecer diante do Senhor para prestar contas da forma como você serviu a Ele? A pergunta que eu lhe faço: qual das duas frases você quer ouvir? Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? Qual é a frase que você quer ouvir do Senhor? Se você quer ouvir, assim como eu quero e desejo ouvir do Senhor, servo bom e fiel, nós precisamos servi-lo fielmente. Nós jamais vamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel, se nós não estivermos, não vivermos fielmente servindo ao Senhor. Não é aquela história de conto de fadas, que você faz tudo errado, no final dá certo. Não. Não é assim que funciona. Cada um de nós ficará perante Deus, o Senhor vai avaliar como você serviu. E aí, nesse momento que nós estivermos diante do Senhor, todas as desculpas que nós damos, aí você pode pensar nas que você tem dado. Todas as desculpas que nós damos para não servir serão vazias. Porque nenhuma das desculpas que nós dermos justificará a nossa negligência no serviço. Não existe desculpa para não servir ao Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu estava muito ocupado. O Senhor sabe, a minha vida era muito corrida. Senhor, eu tinha os meus próprios objetivos, então eu estava gastando tempo correndo atrás desses objetivos, Senhor, eu estava preocupado em trabalhar. Senhor, eu estava gastando o meu tempo, eu estava tentando me divertir, eu estava desfrutando, Senhor, das bênçãos que o Senhor mesmo me deu. Senhor, eu estava correndo atrás, preparando a minha aposentadoria. Você sabe o que é que o Senhor vai dizer a todas essas desculpas? Deus, Ele vai olhar e vai dizer para você: resposta errada. Eu criei você, eu salvei você, eu chamei você, eu consagrei você, eu designei você para que você tivesse uma vida de serviço. Não a você mesmo, mas a mim. Se você não está envolvido em um serviço, se você não está envolvido no ministério dessa igreja, que desculpa você tem usado para justificar a sua negligência? Qual tem sido a sua desculpa diante de Deus para não estar exercendo os dons que Ele lhe concedeu? Deus quer usar você para que você faça a diferença nesse mundo. Deus quer trabalhar por meio de você para que Ele possa abençoar a vida de mais pessoas. O que importa não é quantos anos nós vamos durar aqui. O que importa não é a duração da sua vida.
O que verdadeiramente importa é a contribuição que ela dá. Não importa o quanto você viveu, mas como você viveu. E me permitam, teve uma menina, a história dela está aí no YouTube para você acessar. Me falhou agora aqui a memória, o nome dela. Mas ela nunca vai sair da minha mente, a história de vida dessa menina. Ela é uma criança ainda, pré-adolescente, ela morre com 12 anos de idade. Mas o interessante é que ela dá o testemunho dela. E ela fala: olha, eu sou uma criança normal, eu estudo, eu brinco quando dá tempo. Mas eu entendo que o propósito da minha vida é servir ao Senhor. Ela tinha clube de crianças. Com 7, 8 anos, ela visitava lá de idosos, contava histórias da Bíblia para aqueles idosos. Ela servia ao Senhor na igreja. Ela viajava por todos os lugares. Andressa, o nome dela, lembrou agora. Você pode pesquisar a história dela depois, lá você vai ver o testemunho marcante dessa menina. Ela só viveu 13 anos aproximadamente, se eu não estou enganado. Mas a vida dessa menina marcou a vida de milhares de pessoas. Por apenas 13 anos ela viveu nesse mundo, mas a vida dela, o testemunho dela está marcado. Quantas crianças hoje que são jovens e adolescentes chegaram à fé através do serviço que a Andressa prestou. Então não importa quanto dure a vida, importa é a forma como nós vivemos. Se você quiser ser impactado, pesquise depois lá. A gente pesquisa tanta coisa na internet. Gaste alguns minutos para ouvir o testemunho de Andressa Barragana. Viva de maneira tão intensa o seu chamado, que no dia da prestação de contas, você não tenha que precisar, dar desculpas para Deus. Porque, meus queridos irmãos e amigos, se no dia da prestação de contas, nós tivermos que dar desculpas para Deus, nós estamos perdidos. Sabe por quê? Lembra daqueles que chegam para o Senhor no dia da prestação de contas e dizem assim: Senhor, mas em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. O que é que Jesus responde para essas pessoas? Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. Se nós tivermos que dar desculpas ao Senhor no dia da prestação de contas, nós estamos perdidos. Estaremos apartados do Senhor para a eternidade. Por isso, vivamos o nosso chamado de forma intensa. Aproveitemos para servir ao Senhor agora. O tempo de servir ao Senhor é agora, porque seremos recompensados. O Senhor recompensa os seus servos com bênçãos espirituais, e recebemos também bênçãos materiais, isso é verdade. Ele não é injusto para esquecer aquilo que nós realizamos para Ele. Então tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então o serviço a Deus, irmãos, não é apenas um dever, mas é uma fonte de alegria e de satisfação. Quando nós servimos ao Senhor com todo o nosso coração, nós descobrimos uma profunda realização e contentamento que vem da comunhão com Ele. E ao nos colocarmos à disposição de Deus para servir, nós experimentamos a sua presença de uma maneira muito especial, sentindo a sua graça, o seu poder nos capacitar para realizar aquilo que Ele nos chamou a fazer. O serviço a Deus nos permite crescer espiritualmente. Quanto mais servimos ao Senhor, mais crescemos espiritualmente.
Quanto mais servimos ao Senhor, mais desenvolvemos virtudes como humildade, como compaixão, como paciência e amor. À medida que nós nos transformamos ou somos transformados à semelhança de Cristo, tanto no nosso caráter como na nossa conduta. E ao testemunhar, as vidas transformadas e o impacto positivo que o nosso serviço tem sobre os outros, nós somos lembrados do valor eterno dos nossos esforços e somos encorajados a continuar perseverando na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então, servir a Deus nos dá a oportunidade de glorificá-lo e de sermos instrumentos de sua glória nesse mundo. Quando nossas ações refletem o seu amor e bondade, Ele é exaltado e o seu nome é glorificado diante dos homens. Meus irmãos, a Bíblia nos assegura que Deus não é injusto. Deus não deixará de recompensar aqueles que o servem com fidelidade. Ele promete abençoar abundantemente aqueles que o buscam e obedecem os seus mandamentos. Então, embora as recompensas do serviço fiel possam incluir bênçãos materiais e prosperidade, na questão de termos os recursos necessários para servirmos a obra de Deus, a verdadeira recompensa está na vida eterna que Deus reserva para os seus servos. É aí onde está a maior recompensa, na vida eterna que o Senhor reserva para os seus servos. Então, lá no dia da prestação de contas, os fiéis, eles serão recebidos com palavras encorajadoras do Senhor. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, te coloquei, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. São palavras maravilhosas. E além da recompensa futura, os servos fiéis desfrutam da paz de espírito, da consciência de estar no centro da vontade de Deus e viver uma vida de propósito e significado. Tudo isso é bênção para aqueles que servem ao Senhor. Então, servir não deve ser jamais encarado como uma obrigação ou algo penoso. Pelo contrário, servir deve ser encarado como uma atitude de amor. E eu finalizo dizendo que o exemplo de Jesus, que a promessa de recompensa e a alegria do serviço nos motivem a viver vidas dedicadas ao serviço do reino de Deus, impactando o mundo ao nosso redor com o amor e com a graça de Cristo. Eu oro para que Deus nos fortaleça e nos capacite com excelência para servir para a sua glória e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Curva a sua cabeça. A nossa oração nessa noite deve ser essa, meus queridos irmãos. Que nossa vida, de fato, que o nosso tempo, nossas forças, nosso suor, nosso fôlego sejam dedicados a Ti, Senhor. Porque o Senhor é digno de ser servido e isto é uma honra para nós. Senhor, faça de nós servos autênticos, que estejam vivendo não para se satisfazerem, mas antes para Te satisfazer. Ó Senhor, transforma-nos, faz de nós uma comunidade de servos que encare de fato a Tua igreja como oportunidade de Te servir, para que o Teu nome seja honrado, Senhor. Pai Santo, derrama a Tua graça sobre a vida desses Teus servos que aqui congregam. Anima-os para o serviço. Eles possam, ó Pai, entender o propósito para o qual o Senhor os trouxe aqui.
Que a vida, ó Pai, dos teus servos redunda em glória e louvor ao teu nome. É isso que eu te peço, Pai, nessa noite, e te agradeço, no nome santo de Jesus, a quem amamos e em quem somos salvos. Amém.